Salve, fiel bicolor, boa noite para você que acompanha a Papão TV Play. Falamos direto da sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu, onde o Papão acabou de vencer a equipe do Bragantino por 1-0 no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense de Futebol. E agora a gente vai para a entrevista coletiva do técnico Itamar Schulli, que vai falar sobre a atuação do Paysandu nesse jogo. O Itamar, o Paysandu, que tem quase 80% de aproveitamento na competição, foi o 6º jogo consecutivo sem sofrer nenhum gol, e nos últimos 6 jogos o time venceu 5 e empatou apenas 1, que foi o jogo passado lá em Bragança, no estádio Diogão. Professor, boa noite. As 3 primeiras perguntas são do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Faltou no primeiro tempo só a cereja do bolo, que foi a finalização? Boa noite. Eu creio que o Paysandu fez um jogo muito consistente, sem chutão, sendo com a bola trabalhada, criando situações pelos dois flancos do campo. E claro, o primeiro tempo já merecíamos o gol pelo que a equipe criou, pelo que os atletas criaram dentro do campo. Nós tivemos todo o jogo, trocamos mais de 400 passes, e isso é muito importante, tocar a bola, e 85% disso foi no campo ofensivo, dentro do campo do adversário. Então foi um jogo muito consistente, e claro, no primeiro tempo já nós fazíamos, pela atuação do Paysandu, já merecia estarmos na frente. Com essa vitória e da forma que foi, o torcedor pode esperar um Paysandu mais forte e mais concentrado nessa reta final? Como eu tenho dito aqui desde o início, a gente sempre trabalha muito e busca as evoluções. Isso a gente fala, todos nós aqui se esforçamos muito para que isso aconteça. E algumas coisas às vezes não acontecem como a gente às vezes planeja, mas a luta, a entrega e o acreditar nunca saiu do nosso dia a dia. E assim nós temos isso, estamos nesse caminho correto. Como você mesmo disse há pouco, nós estamos com quase 80% de aproveitamento, e isso é importante. Nós estamos 6 jogos sem tomar um gol, isso também é importante. Hoje criamos bastante, criamos 15 finalizações, sendo um jogo que mais concluímos a gol, onde o goleiro do adversário foi muito bem, foi uma noite de grandes defesas. Então isso mostra tudo aquilo que o Paysandu vem fazendo. Claro que leva sempre um tempo para que as coisas venham acontecendo, a mais como a gente sempre teve aqui, num processo de início, e sempre acreditando em cada atleta, como a gente tem acreditado. As mudanças no time que começou o jogo surtiram o efeito esperado por você? Olha, eu fiz algumas mudanças pensando em ter uma equipe mais rápida, pensando em ter uma equipe que fosse mais veloz, já que o adversário marca o tempo todo individual, acompanha a cada jogador, cada movimento do jogador do Paysandu, o adversário acompanha no individual. Então a gente procurou, sabendo disso, a gente procurou ter uma equipe mais rápida. Isso dificulta uma marcação individual, e foi o que a gente buscou, foi o que a gente conseguiu fazer. Como o adversário joga com 2 jogadores na frente, nós fizemos uma saída com 3 jogadores e conseguimos fazer isso muito bem pelos 2 lados, e trabalhando essa bola. Então nós tivemos uma organização muito, muito boa, criamos bastante situações, e as trocas foram feitas para isso, e aqueles que entraram foram muito bem, ajudaram ao Paysandu a conquistar o que era o objetivo, que era a vitória e a classificação. E aquela comemoração no final, a vibração do Itamar? Aquela vibração foi com o pessoal do staff, com todo o pessoal ali, os meus amigos, os cozinheiros, enfim, todos que trabalham aqui no clube. E eu sempre falo de garra, de motivação, sempre brinco muito com todos. E daí na hora daquele gol, foi realmente a gente comemorar junto, a gente desabafar que a gente está
lutando todos juntos, né? E então foi uma maneira alegre de comemorar junto com eles, né? O gol, né? E a vitória que a gente estava conquistando naquele momento e conquistamos até o final. Agora vamos para as perguntas do Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. Diante das dificuldades dessas quartas de final, com um adversário bem fechado, é de se esperar um cenário parecido na semifinal? Claro, uma semifinal é outro jogo muito difícil, né? Sabemos que o adversário é uma equipe muito consistente, chegou com méritos, né? Não chegou por um acaso no quadrangular final, nessa semifinal. E é um outro jogo muito difícil que nós temos que ter, novamente, fazermos grandes jogos para dar mais um passo e chegarmos na final, na disputa do título, que é o nosso objetivo. A consistência defensiva, Itamar, foi decisiva para que a equipe tivesse paciência e obediência tática até chegar ao gol? Olha, eu vejo que nenhuma vez a gente se desorganizou, né? A gente manteve sempre o equilíbrio dentro do campo. A gente, mesmo o tempo passando, a gente não começou a rifar a bola, jogar a bola dentro da área de qualquer maneira. A gente continuou trabalhando a bola, tocando a bola e buscando os gols. Criamos inúmeras situações, o placar podia ser bem maior pelas situações, pelos números, pelas conclusões que a gente teve. O goleiro, como eu disse, fazendo grandes defesas, bola na trave, muitas situações de gol. E pela persistência, a organização da equipe, a luta dos atletas, a gente foi premiado com o gol e com a organização que se manteve até o final. A gente fica muito feliz pela maneira que a equipe atuou e pela vitória que conquistamos. Usar quase todo o elenco também é usado como uma forma de manter a todos motivados e treinando forte, casos das boas participações de Ratinho e Marlon, por exemplo? Olha, como eu sempre falo, eu vou aproveitar o momento para dizer que em tudo de bom que acontece na nossa vida, eu sempre quero dizer que eu dedico sempre toda a honra e glória a Deus, porque Ele que nos dá a condição do trabalho, o ar que respiramos a cada dia. E essas questões de você oportunizar trabalhos, de colocar atletas que às vezes os atletas, eu vou colocar, às vezes tem alguns atletas que são desacreditados por muitos. Muitos às vezes acham que não, ele não serve, ele não presta, ou manda embora, como eu já escutei, esse não serve, manda embora. Mas o futebol não pode ser assim, porque às vezes o jogador não está numa boa fase, porque errou uma falta, ou errou um gol, ou falhou, ou perdeu um pênalti, aí não presta mais, vai embora. Eu acho que compete a mim, como treinador, falar para ele que ele tem capacidade, que ele tem qualidade e que ele vai ter a oportunidade novamente, saber o momento de dar essa oportunidade e de dizer quanto que ele é capaz e de tampar os ouvidos às críticas e sim olhar com um olhar positivo de crescimento, de evolução e continuar trabalhando. Isso que a gente fala para os atletas, isso eu tinha falado várias vezes para Marlon. Isso não é só o Marlon, é Ratinho, é o próprio Rui que hoje entrou, o próprio Robinho que né, depois de um tempo hoje jogou 70 minutos. Então isso são para todos, né? Como o jogo anterior foi o Yuri, né? Quando nós colocamos o Yuri a jogar, colocamos o Adriel para jogar. Então todos os atletas sempre, eu tenho dito para eles quanto que eles são importantes, né? E a gente procura valorizá-los e dar essa confiança a todos eles. Agora as perguntas do Lino Machado da RBA TV. Qual a análise que você pode fazer do Castanhal? Como eu disse, é uma equipe que chegou a essa semifinal com méritos, uma equipe com qualidade e que nós temos que ter toda a atenção, mantermos todo o nosso foco, continuarmos o nosso trabalho, como foi realizado nessa noite, né, com bastante eficácia pelos atletas, né, muita luta, como eles se entregaram, lutaram, se empenharam ao máximo, né, então estão de parabéns os atletas e a gente tem que manter isso, né, manter esse trabalho, essa linha, essa conduta, para que a gente possa sempre, respeitando muito os nossos adversários, como respeitamos a equipe que nós jogamos hoje, e como nós respeitamos o Castanhal que nós vamos enfrentar agora, mas sabendo que é o Paysandu, e o Paysandu é o Paysandu é uma equipe
forte, que tem mostrado isso, mostrou nisso mais uma vez nessa noite, e com méritos também chega nessa semifinal também. Jogar o primeiro jogo fora de casa, professor, faz diferença? Não, são 2 jogos de 90 minutos, né? Como foi o jogo anterior, nós tivemos um jogo muito difícil fora, tivemos que decidir em casa. Então, 2 jogos, temos que ter atenção, a cada jogo é um jogo, temos que viver agora o primeiro, que é lá na cidade de Castanhal, então temos que nos preparar o melhor possível para que a gente possa novamente fazer uma grande partida e depois, daí sim, depois começarmos a pensar na segunda partida. Professor, para a gente finalizar a entrevista, a última pergunta, quem faz é o Júnior Cunha, do portal Roma News. Em 12 jogos, o Paysandu pouco mostrou em evolução, segundo ele. Aliado a isso, vem as constantes mudanças de peças na equipe. Ele quer saber como explicar esse momento do Paysandu na temporada. Boa pergunta e bom de responder essa pergunta. Para explicar, eu vou explicar sim. Nós temos usado várias peças no elenco. Um elenco não se monta com 11 jogadores, sim com um grupo de atletas. Como eu acabei de dizer, todos têm que ser valorizados e mesmo que alguns não acreditem, eu sempre acredito nos atletas e eles sabem quanto que eu cobro e quanto que eu incentivo cada um. E a evolução é contra números, não há argumentos, né? Nós temos aí quase 80% de aproveitamento no estadual, 70 e pouco durante o ano. Uma equipe que no estadual agora nós classificamos na primeira fase da Copa do Brasil, depois não passamos, mas classificamos na primeira fase e estamos aí no estadual, a única equipe no estadual que está 6 jogos sem tomar um gol, 5 vitórias, 1 empate. Ele fez uma excelente partida hoje, no sentido do ofensivo também, mantendo um equilíbrio. Então, aí está a resposta. Esse é os números, e quanto a números, nem quem fez a pergunta para mim, nem eu posso contestar. Esses são os números e o Paysandu segue trabalhando e crescendo cada vez mais.